Um corpo em queda livre, a partir do repouso, possui velocidade v após percorrer uma altura h. A velocidade do corpo nas mesmas condições, após 4h, será, mundo da Cinderela, despreza a resistência do ar e supor que a aceleração da gravidade no local é constante. Olá, crianças, sou eu, BF, de novo. Vamos lá resolver essa questão muito boa, né? É tipo aquela questão que é fácil, mas uma questão assustadora, porque não tem números, e às vezes a gente não gosta dessas questões de números. Eu adoro, porque eu tenho que fazer conta, né? É só manipular as equações ali para você encontrar a resposta. E outra coisa interessante nessa questão é que muita gente chutaria errado. Muita gente pensaria assim, então faria uma regra de 3, né? Química, né? Achando que isso aqui é química. Pega lá, então ele desceu uma altura h, tá com velocidade v, então em 4h ele vai ter 4v. Aí vai lá todo feliz e marca. Pô, sou malandro aí, não preciso nem fazer conta, não preciso fazer nada. Nem sei a fórmula desse negócio. E aí vai errar. Mas aí, por isso você tá aqui nos esperando. Para resolver um monte de questão e chegar na hora da prova, mandar ver. Então, cuidado. Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, vou botar aqui minha fichinha aqui. Isso aqui é um problema de queda livre, né? Problema de queda livre. Você tem um corpo. Esse corpo está descendo. Tá? Então, a primeira coisa que acontece na queda livre é que a velocidade inicial dele é nula, zero. Tá? E uma coisa interessante é o seguinte, tanto a queda livre quanto o lançamento horizontal, jogar alguma coisa para cima em linha reta, são regidos pela aceleração da gravidade. E aí você sabe, se tem aceleração, é um movimento uniformemente variado. Movimento movimento do vacão. Então o que acontece aqui? O movimento acelerado é regido por aquelas 3 equações do move que tu já conhece, né, povo? Que é a equação da velocidade, v igual a v0 mais at, sorvetão, s igual a s0 mais v0t, mais at a 2 sobre 2, e o nosso amiguinho Torricelli, né? Que é aquela equação que a gente usa quando a gente não tem o tempo, né? Então essas 3 equações, elas podem ser usadas dentro da queda livre. E uma coisa legal é o seguinte, na queda livre, sorvetão, como a velocidade inicial é zero, sorvetão vira isso aqui, ó. Posição nada mais é do que a altura, a aceleração é da gravidade, e a gente tem essa equação aqui, uma equação super importante, conhecida como equação de Galileu. Tá? Que é usada na queda livre, que foi o que Galileu descobriu. Aí você pode perguntar assim, mas BFinho, nesse problema, o que eu faço? Primeiro a gente tem que descobrir qual é a equação mais maneira da gente usar. Repara o seguinte, repara que eu tenho altura, né? Ele falou o seguinte, olha, quando ele descer aqui até uma certa altura h, tá? Uma altura h aqui, quando ele chegar aqui, a velocidade dele vai ser v. Tá? Então, repare o seguinte, repara que ele está falando em distância, está falando em altura, está falando em velocidade. Em algum momento ele está citando o tempo? Não, ele não está citando o tempo. Então, talvez o mais maneiro seja usar quem? Nosso amigo Torricelli, né? Que é a equação que não tem tempo. Porque a gente sabe que a velocidade inicial é zero, então isso aqui é zero. A velocidade em cada ponto ele deu, a distância em cada ponto ele deu, e a aceleração ela vai ser constante, né? Vai ser a própria aceleração da gravidade, que vai ser o mesmo valor o tempo inteiro. Então, acho que o mais legal é usar nosso amigo Torricelli. Concorda comigo? Então, vamos lá. Ó. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é bastante comum em probleminha de física mais sofisticado. Eu vou pegar a equação de Torricelli e vou aplicar ela 2 vezes para as 2 situações que eu tenho. Né? E aí você vai ver que a regra de 3 aqui não funciona por causa do quadrado que tem na fórmula. Então vamos lá. Para a primeira situação. Vou botar aqui, ó.
Primeira situation. Para a primeira situação, vamos aplicar, então, a equação de Torricelli. Qual é a velocidade que ele chega ali no ponto que ele falou? V, né? Então, chama de V. Então, V, velocidade final, é o próprio V ao quadrado. Velocidade inicial é sempre zero na queda livre. Mais 2 vezes. Aí pode chamar só de aceleração, pode chamar de G da gravidade, o que você quiser, porque esse cara vai sumir, tá? Confia em mim. E a distânciazinha que ele andou foi exatamente H. Então, claro, esse zero aqui vai morrer. Então, a gente tem que a velocidade ao quadrado igual a 2 vezes G vezes H. Essa aqui é a equação número 1, tá? Tudo bem até agora? Então, você vê que eu só apliquei a equação de Torricelli para o dado número 1 do problema. Olha só, quando ele chegar aqui numa altura H, ele vai ter uma velocidade V. Agora eu vou fazer isso, a mesma coisa, para a segunda situação. Claro, agora que ele desceu mais um pouco, né? A gravidade vai continuar aumentando a velocidade dele vai ser maior. Isso já até eliminava, por exemplo, a letra A, né? Ele não vai ter a mesma velocidade se ele andou agora uma distância 4 vezes maior, né? Porque em queda livre ele vai ser sempre acelerado. Claro que isso não acontece na prática, por exemplo, com o paraquedista, porque o paraquedista acaba sendo freado pela resistência do ar, né? Senão nem ele poderia pular de paraquedas. Ele morreria, porque se a velocidade dele fosse aumentando eternamente, né, chegaria uma hora que a velocidade seria tão grande que despedaçaria ele. Então agora ele vai andar uma distância maior, 4h, tá? E aí vai chegar aqui com uma outra velocidade que eu vou chamar de V', que essa velocidade é diferente da primeira, certo? Então aplicando agora a equação de Torricelli, a velocidade final vai ser V' ao quadrado. Velocidade inicial continua sendo zero, porque ele partiu em queda livre. Mais 2 vezes a gravidade, vezes a distância que ele andou agora. Qual foi a distância que ele andou agora? Foi H? Não, foi 4 vezes maior. 4H. Tá? E aí, V' ao quadrado é igual... Se quiser deixar assim, 2 vezes 4 igual a 8, pode fazer. Ou vai ter que dividir uma pela outra mesmo? Então, pode deixar assim, 2 vezes G, 4H. Essa aqui é a equação número 2, tá? Aí agora você faz o seguinte, toda vez que você tiver isso na física, que você tiver um probleminha onde você vai aplicar a mesma equação 2 vezes, monta as equações e depois divide uma pela outra. Porque quando você divide uma pela outra, você sai cortando todo mundo que é igual. Aí você faz a festa. Então eu vou fazer o seguinte, vou dividir a equação 2, porque esse cara aqui tem o carinha que eu quero, com a equação 1. Mas podia ser o contrário, tá? Podia dividir a primeira pela segunda, tanto faz. Então vamos lá, V' ao quadrado, que é igual a 2 vezes G vezes 4H, divididos pela primeira equação, que é V2, e aí divididos por 2GH. Agora, Lesk, é a festa na floresta, é sair cortando todo mundo. Essa é a melhor parte, adoro essa parte. Olha que maneiro, ó. O 2 corta com 2, gravidade corta com a gravidade, e o H corta com o H, Show de bola? Só sobrou o 4 em cima e embaixo não sobrou nada porque é 1, né? Agora a gente manda aí um... Faz um X da Xuxa, multiplica cruzado, e aí o V2 sobe. Então fica V' ao quadrado igual a 4 vezes V2. Só para ficar bonito, né? Você tem esses quadrados aí, a gente vai tirar a raiz quadrada disso tudo, né? Tira a raiz quadrada aqui e tira a raiz quadrada aqui, tá? Raiz quadrada de V' ao quadrado é o próprio V'. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? E raiz quadrada de V2 é V. Pronto. Qual é a conclusão que a gente chega? Quando o cara chegar agora aqui, nessa distância 4 vezes maior, a velocidade dele não é 4 vezes maior, é só o dobro, certo?
isso aconteceu, não é uma regra de 3, que nem você tal, a maioria das pessoas fariam, né? Faria exatamente isso, aplicarem uma regra de 3, porque se não sabe fazer, né? E não funciona porque a fórmula de Torricelli tem quadrado na história. Sacou? Então a resposta certa seria a letra... Minha letra B. B de bom. B de BF. Show? Então, ó, já sabe como é que funciona, tá? Então, em queda livre, você sempre tem as equações do Move e com elas que você vai brincar. Não fica nessa de querer achar tudo que é regra de ter e sair chutando, não. O que foi? A gente pegou a equação de Torricelli e aplicou 2 vezes. Pô, dividiu uma pela outra, achou a resposta, tá? Então, molezinha a partir do momento que a gente faz uma questão dessa. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Continue com a gente. Sempre um prazer estar ajudando vocês. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, vamos junto, que eu confio em você. Tenho certeza absoluta que você vai arrebentar na sua provinha, no seu teste, seja lá onde for. Então, ó, sucesso. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.